Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para eles comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos. As sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, no qual Jesus se encontra com a multidão de necessitados, ele compadece dela e procura fazer algo para diminuir o seu sofrimento. A necessidade mais urgente é a de alimento. Como saciar a fome de tanta gente? Que solução encontrar? Ele até poderia resolver isso sozinho, pois era o Messias, mas isso não seria educativo e, além disso, se fizesse dessa forma, estaria reproduzindo a ideia de Messias da concepção judaica, aquele que resolveria todos os problemas sem a participação dos outros. Meus irmãos e irmãs, muitos de nós bem que queremos um Deus assim, que faça tudo por nós, sem precisássemos de nos incomodar com tais problemas. Seria algo muito cômodo, mas Jesus envolve os discípulos na solução do problema. Lança um questionamento a Filipe sobre o que fazer para saciar a fome daquela multidão, onde conseguir alimento para todos. Filipe pensa logo em comprar, mas se dá conta que seria necessário muito dinheiro. Muitas vezes a primeira coisa que vem à nossa mente, diante da situação de miséria e sofrimento do povo, são soluções mágicas ou dinheiro para resolver o problema. Dar dinheiro ou comprar alimento para os famintos não resolve a situação da fome e da miséria. O problema é mais profundo e estrutural e não se resolve com paternalismos. O paternalismo, meus irmãos e irmãs, pode tranquilizar a consciência de quem faz, mas não soluciona o problema das pessoas. Além disso, cria dependência, isso que Jesus não deseja.
Ele quer que o problema seja solucionado, erradicado o mal pela raiz. A solução está na partilha e na solidariedade, onde possamos pensar e viver como as primeiras comunidades cristãs. Os cristãos tinham tudo em comum e dividiam seus bens com alegria. No evangelho de hoje, André constata que entre eles havia um menino com 5 pães e 2 peixes. Menino aqui não é apenas uma criança, mas o pobre, o pequeno, os humildes, os simples de coração. A soma dos pães e peixes resulta no número 7, o que significa perfeição. Partilhar o pouco que se tem é uma atitude acertada, perfeita, cujo resultado é igualmente de perfeição, de plenitude, de totalidade dos bens sobre a solução do problema. Vemos, portanto, meus irmãos e irmãs, que Jesus ensina que os discípulos o encontrem a solução. Diante da constatação de André, Jesus pede que todos se assentem na relva. Assentar-se é a posição de quem escuta como um discípulo. É preciso estar numa atitude de escuta para aprender os ensinamentos de Deus e encontrar respostas para os problemas que nos cercam. Ele agradece a Deus pelo pouco colocado em comum e distribui entre eles. O milagre acontece, todos comem, ficam satisfeitos e ainda sobra. Tudo é recolhido para que nada se perca. Meus irmãos e irmãs, que grande lição o Evangelho de hoje nos traz. Estar atentos às necessidades dos outros, compadecer-se com o sofrimento alheio, buscar soluções reais e eficazes para o problema. A solução está na partilha e na solidariedade. Quando todos partilharem, inclusive o pouco que se tem, ninguém passará necessidade e ainda sobrará. Ele ensina também a não desperdiçar o que sobra. É preciso praticar a distribuição igualitária, ações sustentáveis em prol da vida. Que o exemplo do Evangelho de hoje nos ensine a sermos uma igreja discípula missionária para construir o seu reino, de partilha, de amor e de solidariedade. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos lá dou, meu Deus, com todo amor do meu coração, porque eu vos amo, e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.